escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou o Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, o que vai rolar aqui hoje? Rolou eleição, né, cara? Aonde, cara? Em vários lugares, né? Teve no Uruguai, teve na Argentina, teve na Colômbia. Mas o que rola aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a eleição na Argentina, que rolou domingo passado. O resultado acabou confirmando as primárias argentinas algumas semanas atrás. O nosso amigo Macri foi para casa, amigo do Bolsonaro, e chega ao poder aí uma chapa de união peronista, né? E para bater esse papo, quem que a gente recebe aqui? Hoje a gente recebeu o Javier Vadel, que é praticamente da casa, né? Professor lá da PUC Minas, coordenador do Programa de Relações Internacionais da PUC Minas, que está torcendo muito pelo River Plate na final da Libertadores. O River Plate é o Brasil na Libertadores. E a professora Greta Rubinich, que é professora da Universidade Nacional do Rosário e é mestranda em Relações Internacionais também lá pelo programa da PUC Minas. É isso aí, baita time. O Javier já esteve aqui, como você falou, ele esteve lá no episódio número 103, chamado Ascensão da China na América Latina. Vou deixar aí o link na descrição desse episódio. É isso aí. A gente está em todas as redes sociais. Você pode mandar e-mail para a gente pelo perguntas@chutandoaescada.com.br ou encontrar a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, sempre como Chutando a Escada. Ô Geraldo, e quem que é o pior chanceler da história? Pior chanceler da história, o pior chanceler da história. Não sei, cara. Tem chanceler esse governo? Boa pergunta. Não, eu só queria deixar aqui registrado que nós temos um idiota no Ministério das Relações Exteriores, andou tweetando aí um monte de bobagem sobre o Mercosul, sobre a Argentina, o próprio Bolsonaro também falou que não vai ligar, não vai visitar, vai denunciar o acordo. Ou seja, hoje o Brasil é governado por idiotas, não é isso? É reflexo das nossas escolhas, a gente vai ter que viver por elas, né? Gente que não sabe fazer conta, gente que não... Enfim... Né, que gosta de vídeo de animal e enfim. Nossa, que foi aquilo? Que bizarro. E os tweets do pior chanceler da história sobre o Santiago Dantas, que bizarrice, cara. Que dias difíceis e trágicos para a política externa brasileira. É isso. Posso divulgar uma parada? Então vai lá, manda ver. Então vamos ver essa parada aí. Tá sabendo dessa parada que vai rolar no Rio de Janeiro? Que parada? Essa parada Encontro Carioca de podcast. Cara, tô sabendo dessa parada não. Melhor tu ficar ligado. E quando é que rola essa parada? 16 de novembro ao meio-dia, no Memorial Municipal Getúlio Vargas. Na cabeça do Getúlio? Essa parada, meu irmão, ali na Praça Luiz de Camões, sem número, na Glória. Tá sabendo? Pô, já é. Ainda vai ter comida. Ah, meu irmão, vou perder essa parada não. Ó, só não esquece de se inscrever no bit.ly/essa parada, porque vai lotar. Aí, eu não vou ficar de bobeira não. Vou seguir essa parada RJ no Face, no Insta e no Twitter. É isso aí, essa parada é o primeiro encontro carioca de podcasts que vai acontecer no dia 16 de novembro no Memorial Municipal Getúlio Vargas, lá na Glória. Tem muita gente amiga organizando esse encontro, o pessoal lá da BPOD, o Mogli, do Galera do Hall, o Marlos, que está aí num monte de outros podcasts. Estão organizando o encontro, a entrada é gratuita. Se você quiser se inscrever, a gente vai deixar o link aí no post, mas é o bit.ly/essa parada. É isso aí, então se você estiver de bobeira no Rio de Janeiro, nesse dia, cola lá que vai ter muita gente bacana. Se você quiser apoiar esse podcast, apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá no chutandoaescada.com.br/apoio e encontrar as nossas 3 formas de apoio do Chutando a Escada no Catarse, no PicPay e no Patreon.
É isso aí. Ajude o Chutando a Escada a divulgar ciência num país que vive tempos de ódio. E se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar de uma forma muito, muito rápida e fácil. Você pode entrar lá no site da Pod Pesquisa 2019 e responder a pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts e colocar lá que você é um ouvinte do Chutando a Escada. Isso ajuda bastante. Mas para falar um pouco sobre a importância da Argentina, para falar sobre as eleições, para falar sobre tudo isso, a gente então recebe aqui os especialistas, nossos amigos hermanos, que falam então pra gente tudo que tá rolando por lá, não é isso? Então vamos lá com vocês, Javier e Greta, falando sobre as eleições na Argentina. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Yo no me banco el dolor que me cargan en la espalda. Despiértense de una vez y no me hagan a mí sentir lo que no se bancan. Conéctense de una vez. Então, Débora, é um prazer receber aqui no Chutando a Escada, de bate-pronto para falar aqui dessas eleições na Argentina. Um amigo do programa, já é da casa aqui, professor Javier Vadel, coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais lá da PUC Minas. Tudo bem, Javier? Tudo bem, boa noite. Obrigada, viu, por ter aceito o convite aí para conversar com a gente num momento aí tão importante. De nada, gente. E dessa vez o Javier não veio sozinho. Tá aqui conversando com a gente também a professora Greta Rubinich, professora da Universidade Nacional do Rosário e mestranda em Relações Internacionais lá na PUC Minas. Tudo bem, Greta? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui compartilhando com vocês também. Greta, você está falando desde Rosário? Não, eu estou aqui em BH mesmo. Ah, tá em BH, muito bem. A Greta é nossa. Agora eu sou da PUC. Muito bem, muito bem. Para os ouvintes aí que já devem saber, as eleições presidenciais na Argentina aconteceram no domingo 27 de outubro e reproduziram o resultado das primárias que tinham acontecido um pouco mais de um mês antes, com a vitória do Alberto Fernandes, da chapa do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner, e a derrota do Macri, né? Expliquem pra gente um pouco a relevância dessas eleições e dessa vitória tão acachapante da chapa do agora então presidente eleito, né, o Alberto Fernandes. Começa Javier ou começa Greta? Começa Javier, não. Geraldo, obrigado pela pergunta. As eleições na Argentina são de extrema importância para a região e, sobretudo, para o Brasil. Aconteceram num contexto de turbulências econômicas complicadas na Argentina e políticas na região, né? Nessa junção e os desdobramentos da política doméstica da Argentina no sentido do peronismo apresentar uma chapa mais unificada, né? A partir da decisão, inclusive a ideia da Cristina Fernandes de Kirchner convidar para ser de chapa como principal, né, candidato aí, o presidente Alberto Fernandes, o agora presidente, né, candidato naquele momento. Isso descolocou um pouco as projeções políticas dos formuladores, né, do marketing político do presidente Macri, e eu acho que descolocou um pouco, né, uma eleição que eles pensavam que iria para o segundo turno. O peronismo saiu nesse momento mais fortalecido
e ganhou as internas obrigatórias e, como todo mundo supunha, ganhou as eleições sem precisar passar por um segundo turno. Ou seja, no primeiro turno já tirou mais de 45% dos votos, como a legislação argentina prevê, né? Acima de 45% mais um voto, o candidato ou candidata é presidente, né? Eleito presidente. Então, nesse sentido, era previsível, depois das primárias, que Alberto seria candidato, né? Embora não pela diferença que aconteceu, que não foi muito grande, como alguns falavam, né? De 15 pontos de diferença, né? Uhum. A diferença de 8 pontos, né? 48, 40, mais ou menos, né? Então, isso mostra que Macri perde, mas não perde em quantidade de votos de um eleitorado bastante fiel, né? Então, nesse sentido, há uma mudança do viés político no argentino, de uma centro-direita para uma centro-esquerda. Haverá mudanças, mas o governo atual mostrou sinais de uma transição, para fazer uma transição pacífica, civilizada, até dezembro, né? E uma bomba aí de tempo que Alberto Fernandes tem para desativar, né? Há várias, né? E todas têm a ver com a delicada situação econômica. Greta, você quer complementar? Fica à vontade. Para complementar o que estava falando Javier, na verdade, o que aconteceu com todas as partes, a chapa de Alberto e Cristina demonstra quase o mesmo quantidade de eleitores. Eu acho que teve uma ação para mais umas 500.000 pessoas, ou seja, não é ele melhorou em algumas quantidades em alguns distritos que eram tipo claves, como por exemplo terminou sendo o conurbano bonaerense, que a parte do interior da província de Buenos Aires terminou sendo clave para a vitória de Alberto, mas como que eles consolidaram o voto das PASO. Não é que acrescentaram ou acrescentaram, mas não muito. O que aconteceu foi que a eleição se polarizou muito depois do resultado das PASO. Macri conseguiu pegar quase 8% de porcentagem de votos de outros candidatos. Ou seja, por exemplo, o candidato do Consenso Federal, que é um candidato muito mais progressista, que ia por uma terceira via, que nas PASOs havia ganhado 8%, ele tirou agora só 6%. Então, tipo, essa variação dos votos está quase comprovado que foi para Macri. Do mesmo jeito, os dois candidatos da ultradireita, que tínhamos um com mais um perfil liberal, que era José Luis Espert. Nessas eleições, ele só pegou tipo eu acho que ele perdeu contra os votos em branco, assim que foi 1,6%, e nas PASO tinha alcançado quase 3%. O mesmo aconteceu com Gómez Centurión, que é um candidato muito mais esquerda, de uma direita, desculpa, radical, bastante perigosa, a meu modo de ver, e que são esses votos que foram para Macri, que de algum jeito melhoraram um pouco também a perspectiva e o que estava falando Javier, de que eles, de algum jeito, todo o marketing político de Cambiemos, quando Cristina decide que a chapa ia ser, ou seja, que ela ia se correr do plano da dicotomia da polarização e ia deixar a um candidato muito mais centrado, ou do centro, tipo muito mais moderado dentro do peronismo, que conseguia também levar a uma unidade dentro do movimento, aglutinar outros sectores sociais, aglutinar outros sectores políticos, porque isso fez, isso descolocou um pouco a preparação do governo de Macri para as PASO, que depois deram uma melhorada de algum jeito, porque fizeram política, na verdade, ou seja, foi bem diferente a qualquer outra campanha do PRO. Essa campanha desde as PASO até as generais, nem falemos de todo o dinheiro que custou, né? Mas eles fizeram uma campanha política. O Macri saiu na rua, fez muitas campanhas com o slogan de "Si se puede", como de algum jeito abraçando uma política que ele, en todos os 3 anos e meio de governo, como que não era o jeito macrista.
Não sei se deu para entender. Eu queria fazer uma pergunta para vocês sobre o Fernandes, né? Qual que é o perfil dele, assim? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente sobre o perfil dele e o que aconteceu quando porque ele rompeu com a Kirchner no primeiro mandato dela e depois de 10 anos ele voltou aí com essa aliança, né? E vocês podem explicar um pouquinho pra gente o que sucedeu? Na verdade, ele foi chefe, não sei como se fala em português, chefe de gabinete. Como si jefe de gabinete sería una especie de jefe de casa civil. Jefe de casa civil de Néstor, ou seja, no primeiro governo kirchnerista que foi o governo de Néstor. Aí eu não me lembro. Mas ele sempre foi o armador das fórmulas. Ele tinha um trabalho tipo das bases peronistas mesmo, muito com... Ou seja, ele é um militante peronista desde os 16, 17 anos, sempre fala que ele... E ele ficou mais como num oscuro, tipo, se despegando um pouco do governo kirchnerista mesmo. Aí Javier seguro pode falar algumas coisas mais, porque ele tipo brigou com Cristina muito. Ele foi chefe de gabinete no começo do governo de Cristina também. Só que depois teve umas brigas internas, né? E aí ele sai do governo, né? No primeiro... Então, já no segundo governo de Cristina, ele já não está mais no núcleo do poder. Aí tem... Ele ficou articulando aí a candidatura de Massa, por exemplo. Sim, exatamente. São diferenças políticas. Qual é a característica dele? Ele é um articulador político. Então, ele já estava trabalhando antes de saber quem seria o candidato ou candidata, né? Que a Cristina carrega muitos votos, né? O problema é depois a governabilidade e os ódios, né, que ela carrega em alguns setores, fora do peronismo e talvez dentro. Mas, de qualquer maneira, ele é um articulador, já estava articulando com o peronismo federal, que é o peronismo que é muito forte nas províncias, né? Que tem um viés, às vezes, até conservador. Né? O peronismo é um espectro amplo. O que ficou claro nessas eleições é que essa unificação do peronismo, ele, talvez, nesse processo, ficou de fora só a ala mais extrema neoliberal do peronismo, representada por Pichetto, que foi o vice na chapa com Macri. Ele é um peronista menemista, mais neoliberal. Então, o peronismo se aglutina num espaço político da centro-esquerda. Né? E Alberto foi fundamental nesse processo de articulação. No mesmo dia no segundo dia que ele aceita ser candidato e encontra com Cristina, né? No segundo dia, ele fala que ia conversar com Massa, e lembremos que Massa era a terceira força das eleições de 2015. Massa, que tinha formado parte do gabinete de Néstor Kirchner. Também. Então, e da Cristina no primeiro momento. É uma cisão naquele momento, quando Alberto também vai embora. Então, ele consegue, eu vou tomar um café com Massa. E aí Massa entra, aceita, logicamente, entrar, visando fundamentalmente um objetivo que é reconstruir o país. Porque o governo Macri estava deixando o país, deixou, aliás, o país, em situação calamitosa em vários aspectos, né? Javier, a gente pode explorar um pouco isso? Vocês deram um pouco a trajetória do próprio Fernandes, dessa reunificação do peronismo, mas e a trajetória do Macri, né? O Macri, quando foi eleito em 2015, foi alardeado como uma virada, como um salvador, o fim do peronismo. Durante todo esse período, a Cristina teve acusada, né, uma série de escândalos de corrupção, etc. Mas o que aconteceu com essa trajetória do governo Macri para a gente chegar, né? Foi alardeado por FMI, por Estados Unidos, por OCDE, enfim, como é que é essa trajetória do governo Macri, né?
Não, vou começar do recente para trás. E depois, se quiser, a Greta continua. O Macri é produto, basicamente, uma figura. É uma figura da ilusão de uma direita, de uma volta do conservadorismo liberal. Porque o conservadorismo liberal na democracia ele se camuflou nos partidos tradicionais. Peronismo com menemismo, União Cívica Radical de la Rua, mas essa seria a volta do conservadorismo não peronista, e isso levou, sei lá, uma espécie de ilusão à população frente ao final do governo Cristina, com desgaste político, e com um candidato muito fraco, Scioli. O peronismo estava fragmentado. Mas como chega ele à política? Ele já tinha sido... anteriormente prefeito, chefe de Estado, né? Sim, não é um prefeito comum da cidade de Buenos Aires, né? Depois de várias tentativas, ele ganha as eleições e ele cria seu bastião, né? Ponto forte aí em Buenos Aires. E previamente tinha sido presidente de Boca Juniors, né? Que é o clube popular da Argentina, um dos mais populares junto com River Plate, e onde, a diferença de River Plate, que embora a política é atravessada, hoje menos, numa época, em Boca Juniors a política está muito presente, até hoje, com as disputas macrismo e antiperonismo, né? Hoje o presidente de Boca atual é braço direito de Macri, né? Angelici. Então está muito... Ele vem de Boca e previamente ele se faz no mundo empresarial à sombra do pai, como um filhote da burguesia ou empresariado rentista, contratista, empreiteiros, numa palavra, né? Ou que se beneficiaram das grandes privatizações da Argentina, que fizeram dinheiro na época da ditadura militar, do grupo Macri, que depois entraram na indústria, Fiat, Peugeot, Fiat era Fiat Peugeot, a Sevel, era indústria automotiva, né? Então tinha... mas depois, supostamente, ele saiu desse âmbito empresarial quando entrou Boca, mas que era também uma espécie de empresa para ele. Quer dizer que ele é uma mistura de André Sanches com Antônio Hermínio de Moraes, um negócio assim? O que é? Coisa assim. De fato foi isso, ocultado. É o único presidente que assume que foi processado, né, e condenado, né? Isso, ele vem com um discurso anticorrupção do governo da Cristina, da máfia peronista, entre aspas, né? Acusações que vocês veem muito aqui também, nós vemos na mídia, apontando a questão da corrupção como elemento fundamental da política hoje em dia, né? Mas na Argentina também, sendo que ele foi processado por contrabando de autopartes Uruguai e Argentina, e teve um processo, ok? Não precisou ir para a cadeia, mas teve que pagar a condena, né? Depois teve acusações de grampos também ilegais, quando era... Ou seja, independentemente dessa questão, ele ressurge como uma figura-chave para aglutinar forças conservadoras e liberais. Fora o âmbito do peronismo, mas olha, e que interessante isso, em aliança com a União Cívica Radical. A União Cívica Radical consegue ficar fragmentada porque a dirigência, depois de convenções, decide apoiar o governo, o PRO, que é o partido de Macri, e, entre outras forças políticas, criar Cambiemos, o que vocês estão vendo aí na Argentina, que governou 4 anos. E agora se chama Juntos por el Cambio. E agora, exatamente, era o Cambiemos, era Juntos por el Cambio. O que mostra isso, em alguma medida, né, a trajetória de Macri, é que, se vemos algum elemento de sucesso nesse processo, é o fortalecimento da figura dele. E é a subsunção, talvez, a absorção da União Cívica Radical, embora a União Cívica Radical mantenha 3 províncias, dentro desse esquema. Macri não fez uma eleição má, ele perdeu, ok?
fez uma má eleição. Perdeu. Se pensavam que ia ser muito pior, que ia ser quase humilhante, ou que iria enfraquecer a figura dele. Ele até se mostra contente. Mas de qualquer jeito é um ganho, ou seja, esses 8 pontos que ele recupera não são 8 pontos próprios também. Vem mais de um sentimento antiperonista, de ultradireita, porque ele tipo também nesta última etapa da campanha, ele também de alguma maneira muito seu discurso foi por essa questão mais de voltar aos valores da República, como se só eles fossem a República e todo o resto, entendeu? Não é. Alçar bandeiras antifeministas também, muitos de antidireitos, muitas coisas que de aí dá esse 8% que ele remonta, que não é... Ou seja, ele, na verdade, não perde votos que teve no primeiro turno de 2015, mas, ou seja, o núcleo duro continua, mas os que ganham a mais não são próprios. Não deixam, né? Ele fica forte, tudo, mas de qualquer jeito, o que falávamos hoje, ele é um dos primeiros, eu acho que o primeiro presidente na Argentina que perde uma reeleição. E um dos primeiros na América Latina também, porque é uma tradição quase de nossa região que qualquer presidente em mandatos que vai para uma reeleição ganha. Ele perdeu, e perdeu no primeiro turno, e é uma derrota. E tem como tudo, né, a questão do copo vazio, copo cheio, né? Ele está vendo o copo com água. ¿Por quê? Porque internamente ele aglutina essas forças que a Greta falou. Internamente ele aglutina, o nome dele tem peso, a liderança dele. Dentro do partido dele, a que podia fazer sombra é a Vidal, que foi humilhada, perdeu feio na província de Buenos Aires. Teve juntamente com essa eleição... deixaram ela perder desse jeito. Deixaram ela perder. Ok, mas a figura de Macri se fortalece. Também. Sim. A figura de Macri se fortalece com esse ponto. Independentemente, sim, a Greta está certa. Mais de entre 85% a 90% das reeleições presidenciais, elas são bem-sucedidas. Sejam de direita ou de esquerda. Os governos presidencialistas geralmente conseguem reeleger seus candidatos. E, inclusive, vamos para os Estados Unidos também. Os casos de não reeleição são muito poucos, a proporção é baixíssima. E isso sim é uma derrota complicada. Mas observemos que a diferença entre ambos é unicamente de 8 pontos e na situação calamitosa da Argentina. Não tem um número que dá certo: pobreza crescendo, desigualdade, inflação, a segunda maior da região, as maiores do mundo. A primeira é a Venezuela, lógico, né? O número de indústrias, pequenas e medianas indústrias que fecham por mês é um recorde, que estavam fechando. Fuga de capitais, em grau de endividamento, desindustrialização. Se você pegar todas as variáveis, é uma coisa calamitosa. Agora, assim tudo, o cara tem 40% dos votos válidos. Então é interessante, porque aí você não pode explicar isso com a dinâmica, com a situação só econômica. Tem que explicar isso com a dinâmica doméstica, política. E nesse contexto calamitoso, o cara vai surgir, o cara fica, o Macri continua uma figura importante da oposição a partir de agora. Eu estou me colocando em alguma medida como advogado do diabo. Perder a reeleição é um fracasso. Não, porque assim ele não perde seu núcleo duro de votantes. Ou seja, o núcleo do PRO e a força, de algum jeito, a Argentina está virando agora para uma espécie de bipartidismo que em algum outro momento teve, em algum outro momento histórico, faz muito tempo, teve entre o peronismo e a União Cívica Radical, que agora, tipo, a União Cívica Radical ficou
tipo perdida de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, e que aí eu acho que a briga interna agora dentro da oposição de Cambiemos vai ser, de Cambiemos como oposição, vai ser tipo, qual que vai ser o rol também de Cornejo, o rol de muitos radicais que ganharam em suas províncias, que saíram um pouco também fortalecidos, que conseguiram ter o resultado das PAC. Não sei, aí já seria futurologia, aí que ver o que ele quer fazer. Hoje, uma das mais representantes do radicalismo, da coalição cívica, na verdade, que é Elisa Carrió, que é um personagem tremendo de nossa história política, ela falou como supostamente vai se retirar da política. Então... Sí, a palavra dela não cotiza. Eu acho que não cotiza muito. Ela já foi e voltou, tipo, tantas vezes. Mas aí eu acho que vai ter uma briga. Por exemplo, Larreta foi reeleito como prefeito da Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E ele ganhou com um porcentagem muito alto, tipo 55% dos votos. Aí como que, tipo... ele vai separar ele é o ganhador da eleição dentro do PRO, é ele. E ele vai separar e vai falar para Macri, aqui, você foi meu chefe político de todo esse tempo, estes 25 anos de construção do PRO, Cambiemos, sei lá, e agora eu quero conduzir. É verdade. Hay que ver. O prefeito de Buenos Aires aparece como uma figura, uma liderança importante. ¿Sí? Bastante importante. Vocês falarem, Greta, Javier, e até pelo nosso desconhecimento da realidade argentina, eu não paro de pensar na realidade brasileira, enfim, no histórico recente do Brasil, né? E aí, a pergunta que me vem à cabeça, e até, enfim, por ter acompanhado um pouco esses últimos meses, o quão legítimo. O Javier mencionou aí numa das primeiras passagens que a transição, enfim, que o governo vai fazer uma transição pacífica, democrática, mas me vem aqui a imagem de uma figura como o Aécio Neves no Brasil em 2014, que denunciava a eleição antes... denunciava a eleição antes mesmo enfim, do início do novo mandato da Dilma, questionava a validade e um clima, enfim, lógico que o governo da Dilma teve uma série de complicações de origem própria, mas um clima de não reconhecimento do resultado, de questionamento, de tumulto. Tem alguma coisa parecida no ar na Argentina? Ou, aqui, eu acho que ontem rolou alguma coisa meio... Mas você tem extremistas dentro de todos os partidos, né? E tinha muita gente falando que tinha que cuidar o voto. O mesmo Macri fez um Twitter falando, tipo, como tinha que cuidar os fiscais de Juntos por el Cambio o voto, quando não é, tipo, ele é o presidente de todos os argentinos, não é só, nesse momento, o líder político de Juntos por el Cambio para falar só para seus fiscais, né? Então, teve como um aire assim antes das eleições, mas acho que eles demoraram, por exemplo, a carga dos dados de algum jeito para que a diferença não apareça tipo, tão grande de um primeiro momento. E Macri tardou também, porque ele não saiu às 9 da noite a falar que tinha perdido. Ele saiu como às 11, acho que falou, mais ou menos, 10h30 da noite.
a reconocer a derrota. Y como que se falaba que no tenía falado todavía como que demoró un poco, mas acho que agora está, sei lá, está dando tudo certo, não? Acho como que escolheram o caminho certo. Talvez ontem tiveram algumas dívidas, ou dúvidas, ou brigas, ou algo mas o resultado foi contundente de algum jeito e também estiveram disponíveis muito rápido, está disponível já, está toda a carga quase completa, vai restar o escrutínio definitivo, mas como que é um resultado, não se pode alegar fraude neste caso. Não sei o que acha Javier. Se tivermos... o caso... Não, eu lembro... Lilita Carrió é um pouco, mas... Não, eu acho que a comparação com o Brasil não condiz muito, porque eu vivenciei todo o processo de Dilma. Ela ganhou as eleições, embora o Congresso, ela não tinha um Congresso favorável. E a principal força opositora, que não passava o mandato para Dilma era uma reeleição, né? Teve como principal objetivo impedir ela governar, tentando aglutinar forças no Congresso para que isso aconteça. É muito difícil. Para o segundo governo Dilma não aconteceu. Ficou meses até o impeachment, mas era uma crônica de uma morte anunciada, no sentido de que, liderados por Aécio Neves e depois por outras forças sociais, ele conseguiu, no âmbito do Congresso, impedir a Dilma governar. Okay? Aqui é muito diferente. Aqui é diferente porque, não só pela postura de Macri de convidar ele para um café da manhã, hoje de manhã, para fazer uma transição pacífica, não só isso, mas também o Alberto vai ter maioria no Senado. O peronismo ganhou o Senado e há um certo equilíbrio nos deputados. Ou tem forças aí, mas dá para formar um governo, né? E formar alguma maioria para governar, né? Então há muita diferença nessa configuração. Talvez, se fosse a Cristina tivesse ganhado, com as resistências que ela tem dentro do peronismo e fora, sobretudo, teria sido mais parecido, né? A questão de Dilma. E teria, não estou falando de impeachment, mas teria tido problemas para governar. No caso do Alberto, eu vejo menos provável, né? Eu vejo menos provável. Logicamente que dentro do Alberto é um governo que se pode falar de centro-esquerda, mas tem católicos militantes dentro, embora hoje o catolicismo é uma força, em alguns aspectos, progressista, frente a essas ondas populistas de direita, e nem falar aqui no Brasil, né? Mas eu não vejo esse paralelo com o governo Dilma. Eu vejo muito, muito diferente o contexto. A sua tranquilidade é reconfortante, Javier. Não, a minha é uma análise geral. Não estou falando que não vai passar por problemas, mas não é. O peronismo chegou ao poder e lembremos que existe um espírito de corpo dentro do peronismo, né? Independentemente das brigas, estamos num processo de, assim como tem centrífugo, centrípeto, agora é centrípeto, né? E a ideia é reconstruir. Então, nesse sentido. E a característica de Alberto também nesse sentido, né? Uma característica específica. Embora ele é temperamental, mas ele é um articulador e conciliador, é um negociador nato. Isso facilita muito. E ele é professor também. Desculpa, ele é professor? Ele é professor de Direito na Universidade Nacional de Buenos Aires. E Axel Kicillof, que é o governador eleito da província de Buenos Aires, é professor também de Economia na UBA.
Eu tava pensando assim, aqui eu achei diferente, o clima foi muito diferente, né? O respeito ao jogo democrático parece ocorrer de forma muito mais natural na Argentina do que aqui no Brasil, né? Porque quando agora na última eleição, até a imprensa, alguns jornalistas apontaram que o Haddad não queria telefonar para o Bolsonaro para parabenizar. Então, são situações que lá, pelo menos, a gente não... Oficialmente, isso não aconteceu, né? E o próprio Macri já se colocou numa situação de liderança na oposição, né? No jornal Clarim, eu tive lendo algumas reportagens e ele já se coloca nessa situação, né? Olha, eu nunca imaginei que eu ia terminar como líder da oposição, mas ele vai direcionar uma oposição institucionalizada, né? Não é aquela tentativa de minar o governo na base da democracia, né? Eu acho. Sim, eu acho que hoje saiu uma nota en La Nación de Malamud, que he tenido algunas discordancias con él últimamente, más es una nota boa porque ele fala tipo das turbulências na região, de tudo o que está acontecendo, né? E de algum jeito a Argentina termina sendo um exemplo democrático também. Ou seja, já deu ruim, a economia não está funcionando, todos os indicadores que Javier falou são certos, estão todos errados, mas a gente conseguiu resolver essas diferenças escolhiendo ahora otro nuevo modelo de país para crecer y para apostar como en otra cosa diferente. Y yo creo que eso es un valor da democracia y que demuestra de alguna manera que si bien todos os sistemas políticos têm seus erros, podem ter muitas melhoras, demonstra uma madurez da democracia argentina que tomara que continue, porque uno nunca sabe nessa região o que pode acontecer. Mas... Eu queria saber o que vocês pensam também com relação à repercussão da eleição dele aqui na América do Sul, principalmente, né? O próprio jornal já aponta, a imprensa argentina já aponta a posição do governo brasileiro com relação à vitória do Fernandes, que foi vergonhosa, né? Ele disse que não vai telefonar, isso foi o mínimo do que ele disse, né? Porque ele disse coisas muito piores. Aí o Ernesto Araújo saiu em público para dizer que as forças do mal estão comemorando a vitória do Fernandes, e isso foi ridículo, né? Então, assim, eu queria saber o que vocês pensam dessa repercussão, como que isso pode... Como que a relação com o Brasil vai ficar a partir daí, enfim, o que a gente pode aí analisar? Estou muito triste com essa situação. Muito. Não, a situação é um pouco vergonhosa, né? Sim. Porque é um presidente eleito democraticamente, né? De maneira limpa. Piñera. E foi parabenizado por todos os presidentes. Evo Morales, Piñera, o mesmo presidente uruguaio. Entendeu? Também teve eleições no Uruguai. O embaixador dos Estados Unidos na Argentina também já parabenizou ele. Tudo. Tem pouco para falar porque as vergonhas na diplomacia brasileira parece que se repete a cada dia, né? Cada dia tem uma declaração do chanceler desse cara, que Deus me livre, quem colocou esse aí, ele fez prova no Itamaraty, né? E agora fala que as forças do mal estavam contentes. Uma expressão que eu acho que a última vez que alguém falou uma coisa assim é Torquemada, né? Então é um pouco estranho, não sei qual é o padrão. Embora nós observamos uma virada realista no governo brasileiro. É muito interessante porque se vocês notaram, Geraldo, Débora, Felipe, observar o presidente Bolsonaro em nenhum momento criticou de maneira forte a Evo Morales. Aliás, nunca foi um alvo das críticas ao governo boliviano. Não sei se observaram isso. Isso inclusive falou agora da auditoria que pediu a OEA para ver se tem ou não tem segundo turno, que ele era favorável, mas tudo que se fosse Maduro, um governo argentino, seria uma coisa muito pior, né? Eu não sei o que acontece aí. Não sei se é a questão do gás,
Não estou entendendo, não, porque os ataques da Argentina também está em alguma medida. A Argentina, agora falo porque ataca o presidente eleito, né? A Argentina é o quarto maior parceiro comercial, é onde vão os produtos industrializados do Brasil, né? Então é um mercado importante, não é? Assim como alguns países da América do Sul, né? E sobretudo a Argentina. Não, e a gente tem uma relação histórica também que teve em todos os momentos de signos diferentes de governo. Sempre Argentina e Brasil mantiveram uma relação cordial, uma relação comercial, uma relação tipo de parceiros, que é o que são. Então, como que não se entende porque é uma fixação da diplomacia brasileira contra nós. Eu vejo nesse último tempo. Contra o kirchnerismo, um negócio assim, mas insisto, e isso acho que tem que ser desvendado. Não é contra a Bolívia, que forma parte disso aí. Javier, acho que tem um elemento aí que talvez seja menor, talvez não, mas logo no início do governo, o Evo sinalizou com a deportação do Cesare Battisti, né? Nunca atacou Bolsonaro de maneira direta, mas... Pode haver algum acordo de cavalheiros, alguma coisa assim, enfim. Você soma-se a isso a questão do gás, etc. Mas se for pensar economicamente, o Mercosul é super importante para o Brasil. Então, não faz sentido. Se a gente for pensar só do ponto de vista do interesse econômico, não faria sentido. Sim, não faz o mínimo sentido. Eu não acho que é uma diplomacia que se baseia na racionalidade. É uma diplomacia baseada nas paixões, assim, né? Então, os caras falam os absurdos. Né? Aí o Fernandes mandou a fotinha do Lula livre lá para dar aquela cutucada. E com razão, porque durante todo o processo eleitoral o Bolsonaro interferiu no processo democrático, falou absurdos. No Rio Grande do Sul ele disse que o Rio Grande do Sul se tornaria Roraima, porque a Argentina ia se tornar uma nova Venezuela. Então foi o mínimo, né, o recado que ele mandou, assim. Sim. Mas, enfim, eu não vejo racionalidade. Não tem racionalidade. É verdade que Alberto visitou Lula também. Mas sim, visitou 2 vezes, né? Pelo que... Mas é verdade que eles foram amigos também em um momento e que Lula continua sendo um líder político da região, mesmo na cadeira. Também ele tinha que mostrar qualquer seus apoios, ele tinha que mostrar qualquer tipo... Mas eu acho e eu espero, ou seja, Alberto não falou nada de todas as declarações, nem de Bolsonaro, nem de Araújo. Ele ainda não falou nada. Ele se manifestou agradecendo todos os parabéns dos outros presidentes, dos outros mandatários, as instituições, porque mesmo o FMI já parabenizou ele e tudo. Mas ele, tipo, de Brasil não respondeu nada. Eu acho que não vai responder. Eu acho, tipo, ou espero, ou aguardo, ou sei lá, sonho que alguém de todo o governo de Bolsonaro, pensando en un lado da ala mais pragmática, talvez, algum de todos esses caras falará de algum jeito com a Argentina, porque eu acho que é uma relação que você não pode, tipo, cortar, porque agora aconteçam 3 anos de signos diferentes de governo, porque já aconteceu na história e de igual jeito a gente se relacionou economicamente e politicamente. Então, como que eu acho que não sei, eu espero alguma racionalidade, não de Bolsonaro e não de Araújo, logicamente, mas porque mesmo vai ser a cumbre do Mercosul que eles marcaram, acho, para o dia 2 de dezembro, e Alberto vai estar assumindo só dia 10, então vai assistir o equipo de Macri com algum equipo de transição, porque eles já estão armando isso, como Alberto falou hoje, que estão fazendo como ministros de transição, como para ir tipo, a essa cumbre, a essa cúpula do Mercosul, irá também algum representante do governo, e aí em algum momento vão ter que falar de algum jeito também, e vão tratar um novo... De algum jeito, o Mercosul, nessa questão da abertura comercial e tudo que quer fazer Bolsonaro agora, eu acho que vai dar uma respirada, como que não vai conseguir. Vai depender também do resultado do Uruguai, né? Mas em algum momento vão se cruzar. Veremos o que acontece. Sim, é muito prematuro fazer julgamentos
ou sermos muito assertivos, porque recentemente também o governo brasileiro apresentou uma série de propostas, de decisões unilaterais para o Mercosul, que significam a implosão do Mercosul. Sim, inclusive a possível saída da Argentina, né? O Bolsonaro chegou a falar publicamente. Não só isso, estou falando da redução de tarifas unilaterais. Sim. Isso é. Isso é pior, porque falaram, eu vou sair do Mercosul, tudo bem, falam muita coisa. Não, tem um plano do Guedes, do ministro da Economia, de redução unilateral de tarifas, e a ideia era impor isso no âmbito do Mercosul, redução substantiva de tarifas para um monte de produtos industrializados, etc., que supostamente vai ser apresentado em dezembro, na reunião do Mercosul. Em dezembro, uma data muito estranha, mas eu acho que querem aproveitar o governo Macri ainda. Eu acho que, em parte, a decepção do Bolsonaro e da turma da economia do Paulo Guedes é um pouco essa. Isso supostamente iria ser uma antessala, uma abertura unilateral do bloco, que não faz o mínimo sentido num mundo cada vez mais protecionista, né? Um pouco inteligente. Porque inclusive o acordo União Europeia-Mercosul se assinou, mas tem que ser ratificado pelos membros do Mercosul e pelos membros da União Europeia, coisa que alguns já sinalizaram que não, culpando o Brasil por questões ambientais. Acho que foi a Áustria. A questão da França é mais complicada, que são os atritos que vêm nesse sentido também. Macron versus Bolsonaro. Então, eu vejo isso muito difícil. Eu vejo que o Mercosul é uma implosão, uma inoperância que seria a mesma coisa, né? Então, não sou muito otimista em relação a isso. Não, e aí esse acordo vai depender também de qual que seja o resultado em Uruguai. E sim, porque se for só uma tentativa brasileira, vai ficar desse jeito, porque eu acho que, tipo, mesmo a cumbre seja dentro do governo de Macri, eu acho que vai ter alguma representação do próximo governo da Argentina, porque senão não tem sentido político transicionar isso. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. Sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron 3. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. É difícil traçar cenários, mas eu só queria apontar essas contradições, assim, porque a gente tem um movimento, né? Por um lado, por exemplo, o que eu tinha mencionado do Bolsonaro, não é nem dele do Brasil sair do Mercosul. Ele disse que se o Fernandes ganhasse na Argentina, ele iria se reunir para verificar se existia a possibilidade de utilizar uma cláusula para retirar a Argentina do Mercosul, contando com o apoio dele. Falou isso, enfim, ele fala vários absurdos, né? Então, esse foi um dos absurdos que ele mencionou. Mas aí o Ernesto Araújo fez a crítica, mas seguiu dizendo que o Brasil está aberto para a integração regional e tal.
Então, eles não dão, assim, a gente não tem um cenário, né? Mas essa discussão da redução da tarifa externa comum, ela já começou, já teve uma discussão no começo do ano, entre Brasil e Argentina, né? Mas não sei como que vai ser agora. Sim. E agora muda totalmente o panorama, eu acho, pela postura menos liberal econômica do governo de Alberto, né? Fernandes. Então aí não é tão fácil essa questão, inclusive por a Argentina está com sérios problemas nas contas externas, melhorou um pouco pela pouca atividade, mas a Argentina é um país que, ao contrário do Brasil, né, que manteve contas externas muito boas e fortes, né, não era petista, e agora, inclusive na fase Temer, né, a Argentina não, a Argentina déficit comercial com os principais parceiros do mundo, Estados Unidos, China, Brasil mesmo. Então é muito complicado, né? Essas políticas de abertura incondicional, né? Na qual a competitividade argentina se dá unicamente em setores onde já está liberalizado muito, que é o agronegócios, né? Que inclusive é concorrente do Brasil em alguns mercados, né? Mas de qualquer maneira é um cenário complicado do Mercosul, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Não, vai ser difícil. E, por exemplo, não me lembro quem perguntava qual era a perspectiva regional. Eu acho que já falaram hoje que o primeiro viagem de Alberto vai ser para México. Eu acho que vai rumbear como por esse lado, entendeu? México, sei lá, vamos ver qual que é o resultado no Uruguai também, mas talvez se afaste um pouco da situação mesmo do Mercosul. A viagem para México é muito previsível se acontecer, porque inclusive com governos de tinte político parecido, Bolsonaro é o primeiro presidente que eu tenho memória que assume, e a primeira visita presidencial não é para a Argentina. Isso é uma sinalização muito ruim. E olha que estamos falando de uma Argentina governada por Macri. Já nesse momento, já. Isso nunca aconteceu em um governo democrático, não lembro. Seja Alfonsín, seja Menem, todo primeira visita para o Brasil. Sí existieron muchos presidentes argentinos que no fueron na posse dos presidentes brasileiros. Isso sí, ya tinha acontecido, porque Macri no foi na posse do Bolsonaro. Mas a primeira viagem é sempre para a Argentina, sempre. Sempre. Não, pode ser uma questão também por problemas internos e a coisa não estava boa. Mas, de qualquer maneira, isso é uma sinalização e Bolsonaro opta por seu modelinho econômico, aquele protótipo do neoliberalismo que é Chile. Que agora, por confluência de fatores, Chile está atravessando por uma implosão social. Não é explosão, é implosão. E se o Alberto optar por México, aí coincidem duas questões. Geralmente, quando há problemas com o Brasil, sempre se olha para o México. Política externa tem essa questão interessante regional, né? E México tem um governo de centro-esquerda, né? Muito afim de olhar um pouco mais para o sul. E olhar para o sul, vocês sabem que é muito difícil olhar para o Brasil nas circunstâncias atuais. É melhor olhar para a Argentina, para o governo de López Obrador, né? Então, acho que aí pode ter algum entendimento interessante, lembremos que vai ter a cúpula da CELAC no México. Eu acho que o ano que vem vai ser a grande aposta do México, eu tenho informação já do governo mexicano, meus amigos de lá, de que há uma grande aposta do governo mexicano para investir nessa retomada da questão latino-americana a partir da cúpula da CELAC. Brasil também tem essa informação desde o México, de que a diplomacia brasileira não vai fazer nada
para atrapalhar. Inclusive porque a CELAC, o fortalecimento da CELAC é interessante para a China. E a Argentina, eu acho que está muito interessada em fomentar e estimular essa retomada da integração a partir da CELAC o ano que vem. Também se falou de ressuscitar a Unasul, mas eu acho que isso tem que ver o que vai acontecer no Equador com os desgastes do governo de Lenín Moreno, né? Que também era um governo de centro-esquerda no começo que assumiu, mas depois teve a lógica dos convertidos, né? Ele se converte para um governo de direita assumido mesmo, né? Limpando setores que eram antigamente de correístas, né? Então a configuração está muito complicada na região, mas se fala então de integração, de ressuscitar Unasul, Mercosul, as dificuldades com o Brasil, até não resolver isso não se vai saber nada. E eu aposto que se olhar para o México, é uma aposta também na CELAC. A gente fez um sobrevoo aí pelas relações com o Brasil, pelas relações com a região, e acho que, enfim, não sei se a Débora tem mais alguma coisa, mas meio que encaminhando aqui para um encerramento. E os desafios domésticos da Argentina, né? O que vai enfrentar aí essa nova chapa aí de união do peronismo, né? O que a gente tem de perspectiva e de desafios para a situação na Argentina? Me toca a mim? Esa parte económica completamente. O foco na economia. Tem que afrontar. Foco na economia, total. Foco na economia, tentar renegociar a dívida. As bombas vão explodir o ano que vem, né? Alguns títulos. Hay que ver si ellos renegocian o último empréstimo do FMI. O empréstimo do Fundo Monetário, exatamente. O que vão fazer com o tipo de câmbio, como vão trabalhar a inflação e as corridas. Eu acho o Alberto Fernández deixou claro que a inflação não é um problema monetário. E eu acho que vão tentar replicar algo que fizeram com Roberto Lavagna em 2002-2003. En estimular o mercado doméstico, colocar controle de capitais, ok? Agora tem um cepo. Cepo é um controle para evitar a saída de dólares e limitar a compra de dólares para a população. Agora são $200 que $200 que as pessoas podem comprar. Vocês sabem que a Argentina, pelo menos em termos amplos, com a inflação, a população tende a ir para o dólar, né? Sistema financeiro um pouco mais precário do que o brasileiro. Embora tem possibilidades de depósitos em dólares, as pessoas não confiam, tem pessoas que tiraram os depósitos porque têm medo de que proíbam tirar os dólares dos bancos. Então, por enquanto, há um controle para a compra de dólares. Logicamente que no mercado negro, dólar blue, que falam lá, há possibilidade de compra a um preço diferente, né? Mas esse é um primeiro momento. Segundo, tentar colocar a casa em ordem com outro tipo de política, né? A Argentina já passou por um neoliberalismo radical na década de 90, né? Alas mais radicais do liberalismo falam que a Argentina não conseguiu fazer as reformas essas mágicas que se falam aqui no Brasil, que vão acontecer e a economia vai crescer. É muito interessante o paralelo do discurso de Macri, da economia de Macri, e aqui no Brasil, de que a cada semestre, o próximo semestre, vão entrar capitais. E não acontece isso porque o contexto não é da década de 90. O Brasil tem empresas para privatizar e isso que estão fazendo para mostrar que entram capitais. A Argentina poucas tinha. Já experimentou com a reforma da Previdência e a capitalização, que foi um fracasso. Tiveram que voltar atrás.
como no Chile está fracassando essa capitalização, que praticamente lá tem o modelo mais neoliberal, inclusive mais radical que foi do que na Argentina. Na Argentina também privatizaram a empresa de petróleo, que era a mais antiga empresa estatal do mundo, fundada em 1916, visando a soberania e a autoabastecimento energético. Então, isso foi meio catastrófico e, como consequência, Macri tentou liberalizar, continuou com as contas capitais, né? Tentar abrir a economia ao mundo também, no sentido unilateral, né? Sem apostar a inovação, a ciência e tecnologia, que foram muito castigadas durante o governo Macri. Também outro paralelo que podemos observar com o governo Bolsonaro, né? A questão de ciência, tecnologia, investimento público, investimento em todas essas áreas, totalmente deixado de lado, ou sucateado, ou acaba, né? Isso foi um fato. E a Greta pode falar melhor do que eu, que ela também conhece, é professora na Argentina, e conhece bem essas não políticas dessa área, né? Então, o foco econômico. Uma retração de 35% do orçamento em ciência e tecnologia no último ano do governo de Macri. Foi isso. 35% menos de orçamento. E também, a gente ficou sem Ministério de Saúde, sem Ministério de Ciência e Tecnologia, sem Ministério de Cultura, Eu acho que aí Alberto tem um desafio e já, de algum jeito, está mostrando que vão voltar esses ministérios, porque não ter um Ministério de Saúde de Ciência e Tecnologia é um pouco forte. Vão voltar esses ministérios, ele quer também fazer um Ministério da Mulher, e eu acho que o Ministério da Mulher, ou seja, de algum jeito dar um rango ministerial a toda a política de gênero, que é um desafio também para os tempos que estamos vivendo. E depois também o desafio político dentro de todos os ajustes econômicos que vai ter que continuar aglutinando o peronismo, porque sabemos que não é fácil. Aí vai ter um desafio de governabilidade mesmo dentro das alianças. Não sei o que Javier acha. Eu acho que não, é isso mesmo, concordo. Eu acho que no caso com os Estados Unidos vai ter uma política sem confrontação, tentar não confrontar. E a política com China vai continuar, né? Da mesma forma que com Cristina e Macri. Macri não mudou muito. Não. Eu acho que China pode vir a ser uma espécie de lender of last resort, um fornecedor de empréstimos de última instância, de alguma ou outra maneira. Não sei se contam com isso, mas é a grande possibilidade. Como foi com Macri, quando o Macri assume, ele não abre mão dos swaps cambiários, né? Não usa isso, os investimentos chineses se aprofundaram, se estimularam, né? Houve um boom também de investimentos, que não parou. Então, nesse plano externo, a relação com a China vai permanecer ou vai aprofundar. Eu acho que com os Estados Unidos vai ser de pouca confrontação. Não é bom confrontar, e com o Fundo Monetário fez uma meia-culpa, mas o Fundo Monetário sempre faz a meia-culpa e faz sempre o mesmo erro, né? Erro não é, porque é uma espécie de garantia de capitais privados do segmento financeiro corporativo global. Isso é o papel do fundo. Seja uma mulher, seja um homem, seja um europeu, ou seja quem for. Esse é o papel deles, né? E, nesse sentido, pode ter alguma negociação, não será fácil, ou reestruturação da dívida. Não é o estilo do Alberto e desse governo dar calote. Se acontecer algum calote, vai ser porque, de fato, não podem pagar, não porque... A tendência vai ser a negociar.
Queria fazer uma última pergunta para vocês sobre essa questão do cenário doméstico na Argentina. A Greta levantou uma questão que eu acho interessante. Eu queria saber como que os movimentos sociais, sobretudo esse movimento de mulheres que veio com muita força na Argentina a favor da descriminalização do aborto e com várias pautas progressistas, como que esse movimento chegou aí esse processo eleitoral e se ele vai lidar com essas questões nesse ministério? Aqui, un nome que está circulando, que eu não sei se vai ser verdade, porque eu não acredito que eles estejam circulando os nomes dos novos ministros pelo WhatsApp, mas tipo, o nome que está circulando para que seja ministra de mulher é uma mulher muito foda dentro do movimento feminista. Mas eu acho que mesmo o nome que seja, já a possibilidade de ter um ministério, ou seja, ter um orçamento ministerial para toda a política de gênero é uma mudança muito significativa, que é um ganho também do movimento feminista. O movimento feminista teve nestas eleições uma militância muito forte, porque sabíamos que a gente estava escolhendo diputados e senadores, ou seja, legisladores, para poder votar de novo o projeto de lei de despenalização do aborto. Então, a consigna desse movimento nesta última eleição foi mais feministas em las listas. Na verdade, não terminou de acontecer, porque de algum jeito também a força do movimento feminista impulsionou a contraforça também, porque havia dialética, né? E muitas igrejas evangélicas, pastores evangélicos, representantes do que eu chamo, e todo o movimento feminista chama, os antidireitos, ganharam espaços. E, por exemplo, agora uma diputada da esquerda, que ela sempre foi feminista, sempre abraçou muito a causa da despenalização do aborto, que é Miriam Bregman, do Frente de Esquerda. Ela está quase perdendo a banca, e acho que vai entrar uma pastora evangélica em seu lugar. Ou seja, que é de algum jeito, mas, por outro lado, a gente conseguiu ingressar muitas legisladoras de Juntos por el Cambio, que são feministas e que são pro legalização do aborto também. Porque aí se misturam os colores. Aí não é você não é nem de Cambiemos, nem peronista, é como que uma questão muito mais transversal, o feminismo e o movimento pro despenalização do aborto, que traspassa as cores. E também, por exemplo, pelo lado do Frente de Todos, entrou a gente tem a legisladora mais jovem da região, com 19 anos, Ofélia Fernández, que ela é feminista, militante desde a escola fundamental e desde o ensino médio, tudo. Ela também entrou agora na legislatura, então eu acho que houve uma troca aí, mas que a agenda de gênero e a agenda da reivindicação e da luta pelos direitos das mulheres vai estar mais que presente. Alberto falou mesmo no debate qual era a sua posição a favor do aborto, e aí foi que ele se distanciou demais de Macri, que nas últimas declarações falou com umas declarações muito antifeministas e muito antidireitos, que então eu acho que Alberto de algum jeito também vai viabilizar ou possibilitar que o ano que vem o projeto tenha tratamento legislativo, e eu acho que vão estar aí os números complicados, mas que a gente tem que seguir lutando por mais mulheres feministas também na política, e que é um movimento que começou agora, mas que tem muito ainda para trabalhar e muito para fazer, e contamos com o compromisso de todas as mulheres de Latinoamérica para nos ajudar também. Que bom que o cenário aí tá bem melhor, né? Aqui já tá difícil até para estudar o tema no Brasil.
Até para pesquisar. Você sabe. Você tá aqui, você sente. Sim, sim. É uma luta um pouco diária. Mas... Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir... A gente queria agradecer vocês pela participação, topar bater esse papo aí com a gente logo depois, né, no meio dos acontecimentos. Ainda não tem ministério, ainda ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, ainda mais nesse clima, né, na região, com transtornos, enfim, manifestações no Chile, no Equador, na própria Bolívia, uma eleição conturbada também. Queria agradecer demais vocês aí, ajudarem a jogar um pouco de luz aí nesse vizinho, nesse parceiro tão importante para a política brasileira, e que vai passar a ser cada vez mais importante, né, dado essa conjuntura aí dos dois governos, né? Obrigado a vocês, Geraldo, Débora, Felipe, pelo convite. Estamos sempre à disposição. E vamos ver, então, tem que aguardar os próximos desdobramentos, né, da política argentina e regional. Não, a gente fala depois de novo, daqui a 3 meses. Março, sei lá. Passa o verão, a ver o que acontece. Sim, né? Eu acho. Sim. Tá ótimo. Bom, mais que convidado. Prazer conhecer vocês. Los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños, gorriones pequeños. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.